meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe para os irmãos da igreja, amém? E também quero convidar os irmãos, temos estudos bíblicos na escola dominical na igreja, todos os domingos pela manhã, 8 às 10, a escola dominical. Venha aprender a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua casa e sua família. Amado, queridos irmãos, nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Você que tem a revista da escola dominical, nós vamos estudar hoje a lição 8. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre com o seguinte tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje nós vamos estudar a lição 8, que vai falar o seguinte tema: Naamã é curado da lepra. Então, amados irmãos, nós vamos estudar hoje o livro de 2 Reis, capítulo 5, que vai falar o seguinte, Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Então, ele era chefe do exército. Ele era comandante ali da Síria. Vamos ler aqui, o texto ora nos diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que ele teve que mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E nós vemos que o profeta Eliseu falou com Naamã, para ele ser curado totalmente. Nós vemos que ele mergulhou a primeira vez, não foi curado. Mergulhou a segunda vez, não. A terceira, não. A quarta, não. A quinta, não. A sexta, não. A última vez, ele foi curado. Então, nós vemos através da fé, da obediência, da humildade, o Senhor lhe ouviu e lhe curou. A verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que ele lhe apraz. Então, amados irmãos, o milagre vem do nosso Deus. Nós não temos poder de fazer milagre. Quem faz milagre é o nosso Pai Celestial. E faz conforme a sua vontade e seu querer. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo. Então, nós que mudamos, mas Cristo, ele não muda. Nós vemos que Naamã, ele foi purificado. A sua pele foi renovada como a de um menino. Foi completamente curado. Então, amados irmãos, nós vamos ver aqui que nós vamos estudar ao decorrer da lição. Nós vamos estudar o livro de 2 Reis, capítulo 5, de 1 ao 10, depois 14, 25 ao 27. Nós vamos ler aqui no texto, aqui na palavra de Deus, amém? Então, você que tem a Bíblia, acompanha conosco. É bom você ter a Bíblia aqui, para que nós possamos ler versículo por versículo. E se você tiver alguma dúvida, estiver no meu alcance, eu vou estar respondendo aos irmãos, amém? Vamos ler aqui, irmãos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeito, porque ele e o Senhor dera livramento aos sírios. Este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restaria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim, falou a menina, que é da terra de Israel. Então o rei disse ao rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti essa carta, sabe que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaurasse sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu para matar e purificar?
para que envie a mim para que eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveria notar e peço que vede em busca da ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Diga, vi a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e tua carne tornará e ficará purificada. Então, irmãos, nós vemos aqui que Naamã, ele era valorizado tanto na sociedade, como ali também, onde que ele tinha essa função como chefe do exército. E nós vemos aqui que ele era um homem valoroso, mas porém leproso. Então, amados irmãos, ele teve que recorrer ao profeta de Deus. E nós vemos que tinha uma menina que foi presa, que era israelita. Ela falou que tinha um profeta em Samaria. E nós vemos que aqui que falou: o rei Israel rasgou suas vestes, falando que ele não tinha poder nem de curar, aqui fala, não podia nem de verificar ou restaurar um homem. E nós vemos que ele falou: não, mas tem um profeta que está aqui em Samaria, na capital de Israel, que vai curar esse chefe do exército, esse Naamã. E nós vemos, amados irmãos, que o profeta enviou o mensageiro para falar com Eliseu, com Naamã, que para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E nós vemos que ele mergulhou a primeira vez, não aconteceu; a segunda vez não; a terceira não; a quarta não; a quinta não; a sexta não; a sétima aconteceu o milagre. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que ele teve que exercer a sua fé, a sua obediência e a sua humildade perante a Deus. Então, nós vemos que ele ouviu o profeta. Então, Deus ouviu o clamor do rei, do chefe do exército da Síria, que é Naamã. Aqui, irmãos, que fala, ó: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da ação, ele era comandante, ele era bem valorizado perante o rei da Síria. E nós vemos que aqui fala: precisou exercitar a sua obediência e fé. Então, irmãos, ele precisou confiar em Deus. Nós vemos que a fé, ela é o caminho da bênção. E nós vemos que ele precisava também obedecer, porque nós vemos aqui que Naamã, ele recorreu à pessoa certa, que é o profeta de Deus. Sabemos que a função do profeta é transmitir a mensagem de Deus. Então Deus usou o profeta Eliseu para falar, mandar o mensageiro falar com ele, que ele precisava fazer isso para ser curado, precisava entrar no rio Jordão, se mergulhar. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala: o Senhor trabalha por meio inimagináveis. Então nós vemos ali que ocorreu o milagre do nosso Deus. Nós vemos, queridos, o Senhor continua fazendo milagres. O nosso Deus, ele é poderoso. Nós vemos o atributo de Deus: ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, amados irmãos, nós vemos que ele recorreu ao profeta. Nós vemos que Elias também, ele ajudou aquela viúva. Nós vemos também que Eliseu aumentou o azeite da viúva. Nós vemos que o credor chegou até a sua porta e
nós vemos que o marido dela tinha morrido, que era o esposo. Quem era o esposo daquela mulher viúva? Era Obadias. E nós vemos, amados irmãos, que o profeta Obadias, ele era mordomo do rei Acabe. E nós vemos, amados irmãos, que ele protegeu 50 profetas numa cova e 50 profetas em outra cova, 100 profetas. E nós vemos que Elias achava que ele estava sozinho, mas tinha 100 profetas junto com ele, mas só que ele estava escondido, porque a rainha Jezabel queria matar os profetas de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que Obadias sustentou eles com pão e água. E nós vemos que ele pegou emprestado com o filho do rei Acabe. E nós vemos que chegou ali para cobrar aquela viúva. E aquela viúva não tinha nada, senão uma botija de azeite. E nós vemos que ela podia consultar os seus vizinhos, outras pessoas, mas ele consultou o profeta de Deus. E o profeta de Deus falou com ela: o que você tem em casa? Ela falou: só tem uma botija de azeite. Então pega todas emprestadas, todas as vasilhas, e deita sobre os seus filhos e enche elas todas. Ali foi um milagre. E nós vemos que ela vendeu aquele azeite, pagou a sua dívida e vendeu do resto. E viveu do resto. Então, amados irmãos, nós vemos que Elias também, ele também ajudava o povo. Nós vemos que ajudou aquela viúva. E nós vemos que Elias também, ele mostrava o povo a verdade, levava o povo à fidelidade a Deus. Nós vemos que os reis levavam o povo à infidelidade da nação. Mas o profeta Elias levava o povo a ser fiel a Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus usou os seus profetas, usou o profeta Moisés. Nós vemos quem é o sucessor do profeta Moisés. Quem é? Os irmãos sabem? Quem foi? Foi o Josué, o seu sucessor. Então, terminou o ministério do profeta Moisés, passou para Josué. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Naamã, ele era comandante ali do exército da Síria. E nós vemos que ele, pela sua confiança em Deus, e também nós vemos que ele era muito respeitado ali onde que ele tinha aquela função como comandante. Então, amados irmãos, aqui fala Naamã, o primeiro ponto, Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro de alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Tá vendo, queridos? A Síria era inimiga de Israel. E nós vemos que esse comandante, ele era da Síria, teve que ir até Israel para ser curado da sua lepra. E era inimigo da nação de Israel. Mas mesmo assim, ele teve que chegar até o profeta Eliseu. Aqui fala, Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e deixava vulnerável. Então, amados irmãos, nós vemos que ele tinha todos os valores. Ele era um comandante, era respeitado, era bem na sua posição. Mas alguma coisa atrapalhava a sua vida, a sua doença. E nós vemos, amados irmãos, que ele era leproso. A lepra tomou conta do corpo todo dele, da cabeça aos pés. E nós vemos que ele foi até Israel, uma nação que era inimiga da nação da Síria. E ele teve que ir lá até o rei de Israel. E o rei de Israel não aceitou
a ordem lá do rei da Síria, mas nós vemos que o profeta estava ali e mandou o mensageiro até ele falar com Naamã, que tinha ali um profeta que ia resolver o seu problema. E nós vemos, amados irmãos, que a lepra simboliza o quê? O pecado. O que é o sangue de Jesus? O sangue de Jesus é aquele que purifica, tira o pecado, a imundícia e lava nós com sangue. E como algo do que mais do que a neve. E nós vemos, amados irmãos, que a lepra, queridos, ela é uma coisa contagiosa. A pessoa que está com lepra tem que ficar separado da sociedade, tem que ficar isolado. Nós vemos também como Covid-19. Covid-19 é uma coisa que está não só no Brasil, mas está entre o mundo inteiro. Quando a pessoa que está com sintoma de Covid, a pessoa não pode ficar junto com aquela pessoa que não está. Porque é uma doença também contagiosa, a pessoa deve ficar isolada até se recuperar da sua doença. Então, a lepra é a mesma coisa. A lepra, ela coça o corpo todo, fica todo ferido. E nós vemos, amados irmãos, que ele mergulhou ali e as suas feridas sumiu rapidamente. O milagre aconteceu. Foi através do profeta Eliseu? Não. Através de quem? De Deus. Deus operou o milagre através do profeta que Deus usava ali no Antigo Testamento. E ele foi restaurado novamente e curado pelo poder de Deus. Aqui, queridos, o segundo ponto fala: a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas inquisições de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. E essa passou a morar na sua casa, e vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse a falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que é condição de serva. Então, aqui, quando é para falar servo é escravo. Então, essa menina era escrava, ela pertencia à nação de Israel. E ela foi presa ali na Síria. E ali ela foi ali para servir a esposa de Naamã. E ela falou com a esposa de Naamã, para falar com Naamã. Naamã estava leproso, ela não sabia de nada, mas ela falou com a esposa de Naamã: tem um profeta lá na capital de Samaria que vai resolver o seu problema.